Olá, querido aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário em que você esteja me assistindo, você já sabe, o sentimento é o mesmo. Bem-vindos de volta à nossa sala de aula virtual. Hoje, com a nossa aula de Geografia, o Brasil possui cerca de 12% das reservas mundiais de água doce, espalhadas em bacias hidrográficas. Você sabia? É a maior reserva mundial de água doce e o terceiro maior potencial hídrico da Terra, com 34 milhões de litros de água por habitante por ano, quantidade existente pela população brasileira. 80% das águas brasileiras concentram-se na Amazônia e Platina. A maioria dos rios são volumosos e perenes e nunca secam. No Nordeste, na região de climas semiáridos, temos os rios intermitentes. Esses, é claro, secam nas estações secas. A maioria dos rios tem foz em estuário e a principal exceção é o Delta do Parnaíba, onde predomina a drenagem exorreica e todos desaguam no Oceano Atlântico. E há um predomínio dos rios de Planalto, o que significa grande potencial hidrelétrico. Os rios brasileiros são originários de 3 divisões de águas: a Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e as diversas subdivisões do Planalto brasileiro. Existem poucos lagos no Brasil. A Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é o maior deles. Vamos entender o que é uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras, por onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água ou interflúvios, entre outros. Geralmente, a água escoa dos pontos mais altos para os pontos mais baixos, e a formação da bacia acontece pelo desgaste que a água realiza no relevo de determinada área, podendo resultar em diversas formas: vales entre as montanhas, planícies mais ou menos largas e maiores ou menores quantidades de nascentes. Nossas principais bacias hidrográficas são a Bacia Amazônica, Bacia do Tocantins e Araguaia, Bacia do São Francisco e Bacia do Platina. E temos também as bacias secundárias: Bacia do Norte e Nordeste, Bacia do Leste, do Sul e Sudeste. A Bacia Amazônica está situada em vários países da América do Sul, além do Brasil, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Tem em sua constituição como principal rio o Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes. É bastante largo, podendo chegar até 10 km em alguns trechos. Sua extensão é de 7.075 km, sendo assim o maior do mundo. Incluindo seus afluentes, ele abrange quase todo o norte brasileiro, além de terras da região centro-oeste. Em seu percurso pelo Peru, recebe também o nome de Maranhão, e a partir de seu ingresso no Brasil é chamado de Solimões, até o encontro com o Rio Negro, aonde passa a ser chamado de Rio Amazonas. Os rios dessa região servem como via de transporte para a população, possui grande potencial hidrelétrico, os afluentes do Amazonas, porém pouco aproveitada. Desta se destaca a presença da usina hidrelétrica de Balbina. A usina hidrelétrica de Belo Monte é uma central hidrelétrica construída no rio Xingu, no Pará, nas proximidades de Altamira, com previsão de inauguração para fevereiro de 2015. Mas teve sua primeira turbina acionada somente em abril de 2016 e em 2018 entrou em pleno funcionamento. O projeto encontrou forte oposição de ambientalistas brasileiros e internacionais, como também de comunidades indígenas locais, pois não considera os impactos ambientais. Os prós para esse projeto: o desenvolvimento da economia do Brasil,
geração de empregos, contribuição para o suprimento de energia renovável isenta de emissão de poluentes e gasosas. Os contras: o impacto ecológico e sociológico sobre as populações indígenas e ribeirinhas, aumento da população e da ocupação desordenada do solo, mudanças na paisagem causadas pela instalação da infraestrutura para as obras, como também perda da vegetação. Também nessa região destaca-se o aquífero de Alteixão, uma reserva de água subterrânea localizada sobre os estados do Pará, Amapá e Amazonas. A capacidade ainda não foi devidamente estabelecida, mas dados preliminares apontam um volume estimado de 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, suficiente para abastecer 100 vezes toda a população mundial. Bacia Platina drena terras do Brasil, Uruguai e Argentina. É constituída por 3 bacias, do Pará, Paraguai e Uruguai, que desaguam entre a Argentina e o Uruguai. Está situada na região mais habitada e de maior desenvolvimento econômico. Produz a maior parte da energia consumida no Brasil e tende a transformar-se em importante meio de comunicação e transporte entre os países do Mercosul, que dividem suas águas. A Bacia Platina, Bacia do Paraná, é a maior das 3. Situa-se em áreas do sudeste e sul do Brasil. O principal rio é o Rio Paraná, junção dos rios Grande e Parnaíba. É a segunda maior bacia brasileira e tem o maior aproveitamento hidrelétrico, intensamente transformado para a construção de hidrelétricas, com destaque para a usina de Itaipu. Destaca-se ainda pelo desenvolvimento das hidrovias, devido à extensão e à localização da bacia, próximo aos grandes centros industriais, comerciais e populacionais do país. A hidrovia Tietê-Paraná está entre os grandes projetos da Bacia do Pará. O aquífero de Guarani é o segundo maior aquífero brasileiro, composto de 39 mil quilômetros cúbicos de água, mas apenas 84 mil quilômetros quadrados estão em território nacional. O restante está situado nos territórios do Paraguai, Argentina e Uruguai. Bacia Platina, Bacia do Paraguai. Tem como principal rio o Rio Paraguai, responsável pelas inundações que viabilizam o ecossistema do Pantanal. É navegável e tem como destaque o Porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que, combinado a outros meios de transporte, leva ferro e manganês explorado no maciço de Urucum, e é porta de entrada de outros produtos dos demais países da Bacia Platina. Bacia Platina, Bacia do Uruguai. O rio Uruguai é o principal, formado pela junção dos rios Canoas e Pelopas, menor rio formador da Bacia Platina. Apresenta importância para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui grande potencial hidrelétrico, pouco aproveitado. Corre por áreas elevadas. Apresenta importância para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui grande potencial hidrelétrico, porém pouco aproveitado. Corre por áreas elevadas, mas é navegável nos trechos entre as cidades de São Borja, no Brasil, e Salto, no Uruguai. Em Salto funciona a hidrelétrica Uruguai-Argentina, de Salto Grande. A Bacia do Tocantins, Araguaia, é a maior bacia inteiramente brasileira, tendo como seus principais rios o rio Tocantins e Araguaia. Possui grande potencial hidrelétrico e, apesar da viabilidade econômica da usina hidrelétrica de Tucuruí, os problemas ambientais e sociais causados pela sua obra foram imensos e irreversíveis. A energia gerada nessa usina alimenta os projetos minerais situados no Pará, como o Carajás e principalmente
as grandes indústrias de processamento de alumínio. Destaca-se a paisagem natural da ilha de Bananal, em Tocantins, maior ilha fluvial do mundo, no rio Araguaia. A bacia do Rio São Francisco. Seu principal rio, o Rio São Francisco, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Tem presença marcante na história do território brasileiro, pois foi através do Rio São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral. Esse rio corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. É navegável entre os estados de Minas Gerais e Bahia e atravessa o polígono das Secas, região de clima semiárido. Muito usado pela agricultura e irrigação e com alto potencial hidrelétrico, possui 3 grandes usinas. As usinas de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e Xingu. Em 2005, teve início o polêmico projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, que pretende transportar a água do rio para alimentar açudes, rios temporários, irrigação, além de abastecimento urbano. Esse projeto atenderá, caso concluído, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, numa rede de canais que formarão o eixo norte, e os estados de Pernambuco e Paraíba através de canais que formarão o eixo leste. Aspectos positivos da transposição. A população carente do Nordeste poderá ter acesso com mais facilidade à água do Rio São Francisco. Com mais água, será possível as pessoas plantarem e colherem, gerando assim mais renda e empregos. Aspectos negativos. O investimento do projeto não apresenta uma relação direta custo-benefício. A transposição das águas do Rio São Francisco irá abranger somente 5% do território e 0,3% da população do semiárido brasileiro, e afetará intensamente o ecossistema ao redor do Rio São Francisco. Bacias do Norte e Nordeste. Banham áreas do estado do Amapá, Maranhão e Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e parte da Paraíba, Pernambuco, Pará e Alagoas. Bacias do Leste, constituída por rios dos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Esta bacia compreende uma área de drenagem dos rios que desaguam no Atlântico. Bacia do Sudeste, banham extensa área dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Fazem parte desta bacia os rios Ribeira do Ibaté, São Paulo, Itajaí, Santa Catarina, Mambituba, Jacuí, Tapari, Jaguarão e seus afluentes, Rio Grande do Sul. Também faz parte a Lagoa dos Patos e Lagoa de Mirim. Com isso, concluímos a nossa aula de hoje, Hidrografia Brasileira. Fique com Deus e até a próxima.